Olá, galera! Nessa segunda semana do Diário da Escrita, na primeira a gente pegou, melhor, eu peguei e pesquisei elementos ligados ao fantástico que eu pudesse pegar e utilizar no meu livro, né? Que eu tinha definido um tema, que era fantasia, e eu tava pegando e vendo do meu arquivo mental, né? Levantando o que eu poderia pegar e usar de base para isso. E nessa segunda semana vamos fortalecer para criar agora o argumento central, a sinopse, que não é simplesmente aquela parte que vai atrás no livro, mas sim qual vai ser meio que o resumão do que vai acontecer no livro, para depois a gente expandir ele e criar a história em si. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e aqui vamos comentar um pouquinho da segunda parte para poder pegar e produzir o meu livro, como está sendo essa etapa. E lembrando que ainda vou pegar e falar de algumas leituras interessantes que eu tive e terminar dando um exercício de escrita criativa para quem quiser pegar e treinar um pouquinho em casa. Pois bem, primeiramente, dentro desse processo, eu peguei e acabei lembrando de algumas coisas interessantes que eu gostava dos meus livros, principalmente dos desafios, quando tem uma coisa mais torneio, mais arena, e eu decidi que a ideia é que é um torneio para ver quem vai ser o novo rei, um torneio recheado de magia. E a partir daí, eu lembrei de algumas histórias bem bacanas, onde pega e tem torneios que me marcaram dentro da estrutura da literatura. Tem sim, assim, em animes no geral, não faltam histórias de torneio que vão me permear, tanto que vocês estão vendo aqui Cavaleiros do Zodíaco atrás de mim, né? E a Guerra Galáctica é justamente o primeiro torneio que aparece e o primeiro arco que aparece da história, né? Mas pensando numa coisa mais literária, algumas coisinhas importantes, onde nas histórias do Rei Arthur que eu leio, não faltam histórias de torneio, principalmente torneios de cavaleiro, torneio de justas, né? Aquela coisa de cada cavaleiro no seu cavalo com aquela lança enorme, vendo quem consegue derrubar o outro primeiro. Eu sei que isso é uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas só para dar uma geral. Os torneios de arco e flecha dentro do universo do Robin Hood. Inclusive, uma das disputas mais incríveis da história da literatura ocorre justamente na Odisseia, né? Onde tem uma série de machados colocados em ordem com um buraco no meio, e quem conseguir passar a flecha no meio de todos é que vai se casar com a Penélope, né? Que é a esposa do Odisseu. E dentro das minhas lembranças de materiais mais recentes, lembrei de algumas coisas importantes. O torneio do Cálice de Fogo, né, lá do Harry Potter, mas também lembrei de Iskandar, o o Ladrão e o Ladrão de Unicórnios, né, que é um livro que eu li, que inclusive tem resenha aqui no canal, né, onde temos uma ilha onde as pessoas treinam para serem justamente não pilotos, né, mas para cavalgarem unicórnios. Então as pessoas ganham poderes elementais ligados ao unicórnio que eles tiveram afinidade, e existem ainda por cima corridas de unicórnio, onde eles usam esses poderes entre si na disputa, que é bem bacana. Inclusive, quero um dia que venha o segundo livro aqui de forma física para o Brasil. Mas bem bacana o primeiro material, né? Então, temos essas disputas interessantes. Então, minha ideia é, a partir disso, pegar e criar como vai ser a questão do torneio. Lembrando que também temos outros torneios muito importantes na literatura, talvez um dos mais fortes deles seja justamente os Jogos Vorazes, que virou uma mega série de filmes, inclusive, sabe? Inclusive, o primeiro livro eu li, é muito bacana. Então, pode ser uma possibilidade. O Concorrente, que é um clássico do Stephen King, que está na sua segunda adaptação para filme, também é um filme de torneio também, né? Inclusive, existe toda uma linha dentro da parte literária e audiovisual, que é o Sport Punk, que é quando você tem a ideia de que um torneio, uma disputa, um esporte específico, é a base ao redor do qual gira toda uma sociedade. Então, você tem toda uma produção de ficção científica em torno. E quando você tem um torneio central, no qual as coisas se estrutura tudo daquilo e vai remodelando o mundo, sabe? Então, é bem bacana isso. Então, a partir dessas ideias, desses conceitos, que eu vou pegar, então, e estruturar a minha sinopse, que vai ser realmente em torno de alguém que quer pegar e entrar nesse torneio para ser rei, que vai envolver treiná-lo pro torneio, conseguir recursos para entrar dentro desse torneio, conseguir vencer o torneio, conseguir evitar que tanto as disputas normais quanto de trapaças peguem e aconteçam coisas, descobrir as bases que envolvendo a criação desse torneio, sabe? Então,
Minha ideia é mais ou menos essa, né? E com isso pegar justamente as histórias que eu tenho, que eu consumi, para criar os participantes com os poderes especiais dele e como vai ser esse tipo de disputa, sabe? E não vai ser um torneio de porrada, não. Vai ser uma coisa um pouquinho mais esportiva, diga-se de passagem, né? Para pegar e evitar que seja só porrada. Inclusive, tem um livro muito bom que eu já li, que é o Sonatas de Pólvora e Sangue, que é justamente de uma autora brasileira, a Kai, que eu já falei aqui no canal, onde envolve um mundo meio steampunk, meio Império Romano, com um mega torneio de vampiros entre si, usando os mais diversos elementos ciborgues no processo. Bem bacana para quem quiser pegar e conhecer. E agora as dicas de leitura daquilo que eu li essa semana e achei interessante. Um deles é a Música de Mary, que é um livro, mais precisamente é uma história em quadrinho, que é da New Pop, e onde temos um universo steampunk. Então dá uma olhada no o quão bonito é isso daqui, galera. E onde basicamente nós temos dois protagonistas. Um deles tem o poder de escutar os elementos da Terra e com isso achar onde estão as bases minerais para poder pegar e aumentar a riqueza da cidade, a chamada Cidade das Oficinas, né, onde ocorre boa parte da história, e a ideia onde temos justamente uma divindade, ou melhor, uma série de divindades, a principal delas a Mary, que pega e auxilia as pessoas, porém só o herói da história consegue enxergar ela e ver sua verdadeira natureza, ou será que não? Então, a ideia é todo mundo steampunk, onde justamente a mecânica é absurdamente avançada, só que por algum motivo a eletrônica nunca consegue surgir. Então, o que é esse elemento que pega e controla o funcionamento do mundo? Então a gente vai conhecendo as diversas culturas. A outra protagonista, justamente, a amiga do herói que vive nessa cidade, filha de um cientista genial, e que é a principal orientadora e cuidadora desse amigo desse mundo tão doido, né? E a gente vai vendo então como funciona a cultura, os costumes locais e ao mesmo tempo tendo toda uma discussão sobre a relação entre tecnologia e religião. Muito bacana. E outro material que eu li foi através de audiolivro, então não sei se exatamente li ou só escutei. Estou falando de Hamlet, sim, o clássico do Shakespeare. Finalmente eu peguei e resolvi dar uma chance. A gente fica com medo dos clássicos por causa da complexidade, mas nossa, a narração, além de ter sido muito boa, gente, no Hamlet tem todos os conceitos clássicos, melhor, a maioria de vários conceitos clássicos de frases e que ficaram famosas. A ideia, aquela cena da pessoa segurando o crânio, que tá lá também, o próprio Hamlet. As frases como algo de podre no reino da Dinamarca, ser ou não ser, eis a questão, há mais entre o céu e a terra do que pode imaginar, nossa vã filosofia, Horácio. Então todas essas frases, entre outras muito boas, estão dentro do texto e é a base de muita fantasia e romance medieval envolvendo justamente disputa pelo trono, porque aqui é que onde se firma aquela história clássica, onde o Hamlet, o pai dele morre e o tio que assume o trono casando com a mãe dele. Só que ele começa a ser visitado pelo fantasma do pai dele dizendo que, bem, não foi um acidente, não foi doença não, que o tio, na verdade, tem culpa no cartório e matou o pai. Então, ele vai realizando toda uma trama para tentar conseguir descobrir se isso é verdade ou não, que o fantasma tá dizendo, né? E também conseguir pegar e expor o tio perante todo mundo e conseguir se vingar, né? Tanto que uma das histórias clássicas que é inspirado nisso é o Rei Leão. Pois é, o tio que pega, põe a culpa, finge que foi um acidente, assume o comando das coisas lá, tudo mais. Dá até pra fazer a comparação entre alguns personagenzinhos, só que claro, o Rei Leão é no meio da África, com animais, e tem todo o estilo Disney, com música, final feliz, etc.
Mas realmente Hamlet é a base dessas histórias de disputa do trono, onde o tio toma o trono do pai. Então, até histórias mais espada e feitiçaria, um pouquinho mais trecheira, mais divertidas, como Beastmasters, por exemplo, a gente acaba tendo um certo pezinho dentro dessa obra. Então, são dois materiais bem bacanas, então, que eu li. O quadrinho do lado tem justamente o romance do outro. E essa coisa de pegar aí essa questão de disputa pelo trono acaba sendo perfeito, inclusive, para pegar e ajudar a fervilhar um pouquinho as ideias também para pegar e para escrita do meu romance, no caso. E vocês, quais livros bons ou quadrinhos leram essa semana? Qual a última obra de fantasia legal que vocês já consumiram? Coloque aqui embaixo. Mas antes do exercício da semana, uma coisa importante é: existe muitas histórias que a gente gosta que, na verdade, elas são releituras de outras histórias interessantes. Cavaleiros do Zodíaco, como vocês estão vendo aqui atrás, é uma releitura da mitologia grega. A gente pega, como eu falei, muitas histórias são releitura, por exemplo, do Hamlet, do trono, disputa pelo trono. Muitas histórias, por exemplo, são, na verdade, versões novas das histórias do Rei Arthur ou do Robin Hood, que são heróis clássicos também, né? Inclusive, eu vou colocar alguns elementos que eu gosto muito do Mágico de Oz dentro da minha obra. Então, vamos fazer um exercíciozinho? Pega uma obra que você gosta, alguma... Pode ser, inclusive, uma historinha mais clássica, talvez de contos de fada. Lembrando que o The Witcher faz isso, o primeiro livro, e cada um dos contos, ele pega uma história clássica de contos de fada e faz uma releitura dizendo, e se na verdade quem fosse o herói e fosse o vilão fosse invertido? Quem inclusive faz isso muito bem em quadrinhos atualmente é a tira Exterminadores de Princesa também, que a gente vê na internet. Então, pega uma história clássica e escreva lá com 300 palavras, pelo menos umas 300 palavrinhas, como seria se ela fosse diferente. Como seria se um conto de fadas que você goste fosse uma ficção científica? Como uma história que você gosta que se passa numa floresta se passasse num reino no deserto, por exemplo? Como seria se uma história que você gosta de alta tecnologia se passasse em um passado lendário de fantasia medieval, por exemplo? Então, é um pequeno exercício para poder pegar e ajudar a florescer a imaginação aí. Se gostaram, coloque aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!